Este é nosso curso de produção videofotográfica em dança, com um tema no teatro e no cinema musical. Eu sou o professor Márcio Pizarro Noronha, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Escola Superior de Educação Física, Fisioterapia e Dança, do curso de licenciatura em dança. Bom, estamos falando agora da década de 80, mas vamos voltar um pouquinho ainda no tempo, né? Vamos relembrar, eu havia dito que lá pelos idos de 56, né, começa uma cena rock que vai ascendendo e que vai ainda tomar conta da década de 70, né? Então os anos 60 e 70, e vai repercutir um pouquinho mais dentro dos anos 80. Nós já vimos algumas transformações paradigmáticas que aconteceram nessa época, em 70, a partir de Company, do Stephen Sondheim também, mas temos que relembrar então aqui que no final, que a década de 70, ela trouxe muitas variações em torno dessa cultura do rock. Vocês lembram que eu disse que começou com rock, depois veio o rock de praia, e aí começou então a ópera rock. Né? Nós vamos ter rock em American Graffiti, nós vamos ter ópera rock em Godspell, de 73, nós vamos ter ópera rock em Jesus Cristo Superstar, de 73, nós vamos ter um importante trabalho de ópera rock, mas num nível mais cult e de estética camp, de Rock Horror Picture Show, e em 78, né, Grease no cinema, de uma peça musical que já tinha sido inaugurada no ano de 72 na Broadway. Os Greasers, evocando a nostalgia da década de 50, né? E terminamos a década de 79 com Hair. Né? Então, essa cultura que traz o urbano, que traz o comentário, ela preparou para nós aquela década de 80, essa década tão complexa, e eu tinha terminado o nosso vídeo anterior falando dessa crise criativa dos anos 80, que passa para um processo de revisão histórica de todas as épocas, então um pouco daqueles efeitos do que a gente conhece como o chamado momento pós-moderno, o pós-modernismo nas artes, também vai afetar a ideia de musicais. Os musicais, né, eles vão passar a trabalhar muito nesse direcionamento, especialmente aqueles que estão lá na Broadway ainda, né? Depois nós vamos ter um vídeo bem especial falando sobre cinema, indústria cinematográfica musical da década de 80, que é um caminho um pouquinho diferente, que vai trabalhar muito com cinema juvenil. Então, vários temas, né? Começando em Fama, passando para o Flashdance, Footloose, Dirty Dancing, né? Filmes muito populares e massivos e que tiveram uma estratégia de distribuição e divulgação interessantíssima. O que, na verdade, revela que a década de 80 é a década muito mais, novamente, dos produtores do que dos criadores. Os anos 80 revelam aquilo que estava apontado no nosso vídeo anterior. Recomendo que vocês voltem lá na nossa história e assistam o finalzinho do outro vídeo, quando eu estou falando exatamente disso, né? Desses desafios do cenário dos Estados Unidos, da crise econômica, do valor muito alto do preço dos espetáculos, dos investimentos, da crise da indústria cinematográfica e como então o West End londrino vai criar um modelo que permite a reprodução em série desses espetáculos musicais em várias partes do mundo, né? Gostaria de lembrar que há um espetáculo, né, que vira filme, no filme chamado Primavera para Hitler, do Mel Brooks, né, e que vai se transformar num espetáculo muito importante da Broadway, os produtores, e que fala exatamente dessa figura da Broadway moderna, né? O produtor como centro do espetáculo, né? Ele em parceria com o coreógrafo, em parceria com o construtor da música, e como eles mantêm uma relação bastante crítica com a imprensa, com a estreia, né? Então eles vão discutir e apresentar um pouco mais a história dessa figura do produtor. É o produtor que vai, então, de novo, lá como no início, né, com o Ziegfeld, agora nos anos 80 ele vai ficar à frente de novo do trabalho do musical. Bom, não só porque existirão grandes produtores, mas porque grandes corporações, nesse cenário de crise, lembre-se que eu disse que a década de 70 veio uma crise produtiva, econômica, uma crise financeira mundial, uma crise produtiva do petróleo e tal, e há uma decadência da região da Broadway. Então o que acontece? As grandes corporações, e aqui a grande corporação Disney,
vai acabar comprando teatros e vai começar a investir na produção também de um padrão musical Disney, né? Então hoje, quando a gente fala, né, de uma carreira no musical, a gente pergunta se a pessoa conhece o estilo Bob Fosse de dançar, né, se ela conhece o estilo Disney de representar. Disney já é uma escola de musical, que começa exatamente nesse cenário aqui da década de 80. Bem, muito importante lembrar nos anos 80 que o início da redefinição dessa fórmula está num trabalho, uma produção de Cameron Mackintosh e direção de Trevor Nunn, que ficou 18 anos em cartaz, né? Começa no West End e depois migra para a Broadway como estratégia de venda, musical chamado Cats, que é produzido, né, no West End, testado no West End, então depois ele migra para a Broadway, o que permite já criar uma colcha, né, um suporte financeiro e que vai arcar com os custos, né, da Broadway. Então agora a nova estratégia é criar, experimentar em Londres e depois importar esses espetáculos do West End londrino para os Estados Unidos, Nova York e Broadway, né? Um importante artista, né, reconhecido especialmente talvez por 3 grandes trabalhos, Andrew Lloyd Webber, Evita, Jesus Cristo Superstar e O Fantasma da Ópera também vão aqui aparecer. Bom, o Cats também é um musical, né, do Andrew Lloyd Webber, né, de 81, estreou em Londres, né, e depois ele se consagra e fica 18 anos em cartaz na Broadway. Ele entra em 82 e de 82, né, toda a década de 80 e toda a década de 90 até os 2000, né, então ele acaba depois saindo de cartaz. 18 anos na Broadway e 21 anos em cartaz em Londres. Várias carreiras de artistas se construíram a partir da experiência no Cats, que era um tipo de um azarão. Ninguém acreditava que alguém pudesse dar certo fazendo um musical com poemas infantis sobre gatos do T.C. Eliot, né, e com músicas populares, meio baladas, né, assim, pop, né, enfim. E tudo deu muito certo, né, e esse modelo foi superado por construções cada vez mais complexas no modelo do Webber, que foi O Fantasma da Ópera, e logo em seguida esses trabalhos chegaram aos estúdios de cinema e lá eles também ganharam nova vida e carreira. Agora, recentemente, nós estamos tendo aí uma nova versão, né, apresentada, né, na forma de vídeo do Cats, né, que também está se renovando, sendo reapresentado, sendo revisado mais uma vez. Então, Cats é realmente um grande caso, caso de sucesso na história dos musicais a partir da década de 80, dentro desse novo modelo de administração. Outro grande trabalho de produção, né, produções do Cameron Mackintosh nessa parceria são Miss Saigon, Os Miseráveis, né, e eu já havia citado O Fantasma da Ópera. Todos esses trabalhos têm um tom diferente. Eles são trabalhos globais, internacionalizados, portanto. Todos eles têm um formato de superprodução, com padrões de exigência muito elevados, e eles têm um tom retórico, um tom épico. Então ele cria toda uma série de mecanismos, tanto como negócio, para vender um excelente produto, né, para os investidores, e conseguir arrecadar bilheterias maiores, inclusive, que as do cinema, né? Então, alguns dos autores falam muito sobre isso, que na verdade nós estamos vivendo não uma revolução mais artística e estética como que é de Company, que depois só vai aparecer realmente uma transformação do ponto de vista artístico em Hamilton. Nós estamos vivendo aqui nos anos 80 uma transformação do ponto de vista da produção teatral. É uma nova forma de pensar um produto globalizado que vem para competir com a estratégia do blockbuster do cinema. Nesse período, alguns artistas importantes da Broadway, inclusive o próprio Sondheim e Prince, uma dupla importante, né, entra em crise em 79 e acabam saindo do contexto da Broadway e produzindo trabalhos pequenos no âmbito do Off-Broadway, né? E vão surgindo também espetáculos mais alternativos, com temas frequentemente mais retomando figuras do Folies Bergère, né?
figuras do vaudeville, espetáculos com um humor mais grotesco, que estão fora dessa cena das superproduções. Então aqui nesse contexto aqui, por exemplo, nós vamos ter a montagem de A Gaiola das Loucas, vamos ter a montagem de Sunday in the Park with George, do Sondheim Prince, e também irá chegar nesse contexto da Broadway vários artistas, e aí alguns já que nós citamos aqui, como Michael Bennett, por exemplo, que nesse período dos anos 80 começam a falecer por conta da síndrome de imunodeficiência adquirida, a famosa história da AIDS, né? Que vai atingir muitos criadores, produtores, coreógrafos, bailarinos, cantores, atores da Broadway nesse período da década de 80. Então haverá uma grande crise, né? Essa crise econômica mundial, a crise do modelo de produção da Broadway, né? Essa relação crítica que já não existe entre Broadway e Hollywood, né? Que agora passa a ser uma outra forma de estrutura de produção cinematográfica, e um novo modelo que aparece internacionalizado em Londres, né? Nos Estados Unidos, então, quem assume o timão, né, desse negócio, desse navio, desse barco, dessa nau, né, estupenda, são as grandes corporações. E aqui o papel fundamental da Disney de adquirir espaços, recuperar espaços nos centros urbanos. Nós estamos vivendo um período de uma prefeitura mais conservadora, com reformas, né, que tentam revitalizar a cidade, mas num modelo mais conservador, com policiamento mais radical, mais rigoroso, do famoso prefeito, amigo de Donald Trump, Rudolph Giuliani, que era prefeito de Nova York na década de 1980. Ele revitaliza toda a região, fornece segurança pública e faz parceria com a Disney para recuperar os teatros, né? A Disney, então, reinaugura em 97 o New Amsterdam Theatre, o primeiro teatro administrado pelo Ziegfeld, lá no Nova Amsterdã, que levava o nome da primeira colônia de Nova York. Ela adquire, reforma, recupera historicamente e estreia em 97 o Rei Leão, né? Trabalho do Tim Rice com Elton John, né? E que discute também, mais uma vez, firmo essa presença, questões mais amplas da vida, da biologia, do corpo da África, da paisagem, dos animais, da natureza da vida, do círculo da vida, e a questão racial, fundamentalmente. Outro artista muito importante que está dentro desse contexto do cenário da síndrome de imunodeficiência adquirida é o criador Jonathan Larson, que durante anos, muito jovem, tentou uma carreira artística e nunca conseguia, né? Aos 35 anos ele consegue então, né, criar uma ópera rock baseada numa ópera, La Bohème de Puccini, só que se passa no mundo contemporâneo. Uma coisa aos moldes de West Side Story, né? West Side pega Romeu e Julieta e traz para o contexto das gangues Nova York. O que faz aqui o Jonathan Larson? Ele pega La Bohème de Puccini e coloca no East Village contemporâneo e faz uma ópera rock que nós vamos conhecer como Rent, traduzida por alguns como Os Boêmios. Na verdade não é Os Boêmios, é porque a brincadeira aqui de Os Boêmios é por conta do La Bohème do Puccini, né? Um espetáculo profundamente rock, profundamente MTV, né? Há uma ascensão da MTV nos anos 80 também aqui, né? Contexto total da AIDS, né? E aí o que acontece é que o Larson acaba falecendo na pré-estreia, antes do espetáculo de pré-estreia, né? Da estreia final, ele acaba falecendo de um problema cardíaco que ele não tinha percebido. Ele fazia parte do quadro, né, dos artistas com HIV, mas ele morre de um outro motivo, só que isso repercute na mídia, né? O tema se torna cada vez mais importante. Então Rent, ele dá um salto de um espetáculo que talvez não tivesse sido o espetáculo mais importante da década, ele ganha uma relevância. A morte de Larson, o contexto de todos os artistas falecendo, né? Essa forma que ele faz, que é uma forma bem convencional de adaptar, né, uma estrutura antiga e uma história antiga num contexto atual. A gente já viu isso em outros espetáculos, então não havia nenhuma novidade, né, na estrutura da linguagem, na estrutura narrativa, mas o tema é tão sensível e ele acaba ganhando alguns prêmios posteriores à morte do Larson. A década de 90 caminha nesse direcionamento até os anos 2000, e nós retomamos profundamente uma reflexão
sobre o papel que o entretenimento ocupa na sociedade contemporânea, né? Então, tal qual o que aconteceu no final da Primeira Grande Guerra, né, com a ascensão daquela cultura eufórica da década de 20, depois com uma cultura pós-Segunda Grande Guerra, após as Torres Gêmeas de 11 de setembro de 2001, novamente o entretenimento passa a uma relevância, as pessoas buscam investir no próprio entretenimento, uma espécie de ânsia, uma ânsia de lazer, uma ânsia de diversão, uma ânsia de resultados imediatos, de ser inebriado por uma cultura cômica e musical. Então, é nesse período que os espetáculos vão ficar cada vez mais caros e a gente vai ver aí uma ascensão de trabalhos de comédia musical com um espírito muito retrô, né? Então, são trabalhos como Mamma Mia, fazendo uma edição, né, e uma montagem a partir da discografia da banda ABBA dos anos 70, Hairspray, que vai fazer toda uma revisão de um contexto lá, né, dos conflitos étnico-raciais, né, entre os anos 50 e 60, aquela coisa do contexto da ascensão do rock, programas de televisão de rock, os primeiros programas, então uma coisa que lembra um pouco Elvis Presley, Rockabilly, né, e tal. E tá tudo ali, né, também acontecendo, tudo isso extremamente valorizado nessa direção, né? Como entretenimento passa a ser uma busca, né? E esse modelo que vem de Londres é um modelo que favorece essa globalização da indústria de um entretenimento muito sofisticada, então o Fantasma da Ópera, né? Grandiloquente, gigantesco, complexo, né? Broadway vai dar uma resposta a toda essa maquinaria investida em Londres. E o que eles vão buscar? A mitologia de 1903. Aqui nós terminamos esse bloco histórico. Em 1903 nós tivemos a primeira extravagância, o primeiro espetáculo que faz uma extensa investigação do potencial da maquinaria cênica na criação da ilusão da cena nos Estados Unidos. Que espetáculo era esse? Vamos lembrar das nossas aulas? Quem não lembrar pode assistir nos vídeos. O Mágico de Oz, de 1903. Em 2003, Wicked, né, com uma produção de Hollywood, de Mark Platt, né, para Broadway, mas com modelo de Hollywood, parceria da Universal e da Broadway, né, unem arte e comércio e novas tecnologias, né, e criam um gigantesco musical de fantasia mágica, cheio de maquinaria, né, extremamente rico, complexo, né, e que vai então definir um pouco dos padrões internacionalizados, né, padrões que depois vão ser adquiridos pelo Brasil, né. Wicked é a resposta dos Estados Unidos numa articulação entre Hollywood, o estúdio da Universal e a Broadway, né, a toda uma maquinaria complexa de produção globalizada, internacionalizada, que foi criada entre os anos 80 e 90 no West End londrino e que foi então retomada depois na Broadway. A Broadway então dá uma resposta inventando uma nova parceria com os estúdios da indústria cinematográfica. Wicked é isso. Wicked é uma forma de negócio de resposta dos Estados Unidos a Londres, mas é também uma maneira de refletir sobre a própria trajetória do espetáculo musical nos Estados Unidos. Então, de 1903 a 2003, a gente tem o Mágico de Oz, numa ponta e na outra, da extravagância de 1903 aos espetáculos, né, de uma maquinaria exigente e complexa e desenvolvendo uma fantasia lúdica, mágica, na estrutura da Broadway. Bom, para terminar, eu queria lembrar então alguns espetáculos, filmes que são importantes quando a gente fala de alguns temas específicos, né, nos musicais. Então, no caso dos musicais que se relacionam profundamente com a ideia da cultura gay, a gay culture, né? A maioria dos musicais da cultura gay, eles exploram sempre estéticas chamadas camp, né? Depois podemos falar um pouquinho mais, mas seria muito importante que você estudasse e pesquisasse mais o que é a estética camp. A estética camp, uma estética que, vamos dizer assim, tem a ver com certos excessos, né? Ela já aparece num filme importante, The Broadway Melody, de 1929.
Broadway Melody é um tema e é um título que vai ter mais uns 3 filmes com o mesmo nome, mas este de 29 é muito interessante, a história de 2 irmãs que vão tentar a vida na Broadway, que tem um sonho de serem famosas, etc e tal. Uma delas vira uma figura dos foles do Ziegfeld, a outra não dá muito certo, mas ela tem uma espécie de amor, né, um vínculo sensual, amoroso com a própria irmã. E há uma cena muito tímida de um beijo na boca entre as 2 irmãs nesse filme. Né? Ele é considerado uma espécie de momento importante de uma estética camp e da referência a uma cultura gay na arte nos Estados Unidos. Né? Um outro filme interessante que traz um ícone da cultura gay, Marlene Dietrich, né? Um filme de 32, Blonde Venus, musical também, com Marlene Dietrich, em que ela está lá e aparece, né, como essa Vênus platinada, né, loura, poderosa, que é a Marlene Dietrich, assim, meio fetichizada e meio dominatrix, né, de todo mundo, né, mandando em todo mundo, né. O próximo é The Wizard of Oz, com Judy Garland, de 39, um filme muito importante para a história do cinema, muito premiado, uma das músicas na lista das top 10, né, de todos os tempos, uma das músicas mais tocadas de todos os tempos e reconhecida como uma das melhores músicas de todas as épocas, né? Over the Rainbow, cantada por Judy Garland, e que transformou a Judy num símbolo e num ícone da cultura gay nos Estados Unidos e pelo mundo afora. Em 49 a gente tem o On the Town, que já falamos, né, O Dia na Cidade, lá do Frank Sinatra, que aparece o Frank Sinatra, né, não é um filme dele, desculpem, aparecem outros atores, mas o Sinatra é interessante. O Gene Kelly, que é um dos marinheiros, ele era visto muito como um ícone da masculinidade e da virilidade. E o Frank Sinatra tinha aquela voz incrível, era chique, elegante e tal. Ele se transformou para uma parcela dos gays também num ícone. Então, ao lado da Judy Garland, dos anos 40, os dois foram ícones gays, um homem e uma mulher, né? Muito interessante, lendo nas biografias do Sinatra, que o Sinatra tem uma filha, Nancy Sinatra, que se torna cantora também. E a filha dele, Nancy Sinatra, também vai se tornar um ícone da cultura gay nos Estados Unidos no final dos anos 60, década de 70. Garland, ela vai morrer em 69, né? Ela tem uma morte bastante estranha, né? Não se sabe, um acidente, né? Com uma quantidade excessiva de barbitúricos, etc. e tal. E a morte dela vai depois ser vinculada historicamente aos acontecimentos de Stonewall, né? Então ela virou realmente um grande mito da cultura gay desse período, né? E interessantemente, assim como a filha do Sinatra, Nancy Sinatra, vai se tornar um ícone, a filha da Judy Garland, Liza Minnelli, com Joel Grey, vão se tornar ícones da cultura gay no filme Cabaré de 72. Em termos de questões ligadas à raça, política e sexualidade, eu recomendaria que vocês conhecessem 5 histórias, né? 2 filmes, né, com Lena Horne, né? Um que é o Espetáculo, que a gente já citou, né? Quiet Waters, Stormy Water, e Cabin in the Sky, com Lena Horne, de 43. Indicaria muito conhecerem um filme que é uma versão para cinema popular com um elenco negro da Carmen do Bizet, chamado Carmen Jones, uma operária numa fábrica que apronta todas, né? Um filme interessantíssimo que discute política, raça e etnicidade nos Estados Unidos, minorias e questões do trabalho. A versão para cinema de Porgy and Bess, que é de 59, e um filme importantíssimo, que é o último, vamos dizer assim, musical especificamente afro-americano, que acontece após as lutas, vamos dizer assim, um grande movimento, as lutas de movimentos de direitos civis, na década de 70, né? O filme The Wiz, de 78. Esse filme The Wiz, de 78, é com Diana Ross fazendo o papel da Judy Garland, né, do Mágico de Oz, e o Michael Jackson, né, que vai fazer o espantalho no filme. É muito bacana, é uma versão com black music da final da década de 70, toda uma estética black, um pouco funk nos personagens, então vale super a pena conhecer essa história. Eu acho ela muito divertida também, muito lúdica, é muito interessante.
Temas também de sexualidade ligado à questão do rock vão aparecer em filmes como Godspell, Jesus Cristo Superstar, de 73, Phantom of the Paradise, de 74, Rock Horror Picture Show, que o personagem central, transvestite, né, um travesti, né, um musical, The First Nude Musical, que é de 76, que é rock e é um pouco mais desconhecido das pessoas, mas que também trabalha com cenas de nudez. E, finalmente, um pouco da sexualidade mais conservadora e a rebelião para uma sexualidade mais aberta no espetáculo de 73, que depois vira o filme de 78, Grease. Muito importante também, questões do pós-modernismo, que tem uma articulação com o tema da sexualidade da cultura gay, porque o pós-modernismo vai se traduzir muito numa cultura de humor camp também, né? Eu daria 3 exemplos, né, retirados da filmografia. Rock Horror, né, que é um espetáculo cult que começou com uma peça teatral londrina, virou filme, depois virou filme que passava em sessões na madrugada e as pessoas iam para cultuar o filme. Ele seguia passando anos e anos e anos. É de 75. De 86, a versão de 86 de um filme original do Roger Corman de 62, adaptado em 82 para uma peça e adaptado novamente em 83 para depois terminar em 86, The Little Shop of Horror, a Pequena Loja dos Horrores, que é muito legal, totalmente camp, né, e vale super a pena. Então ele começa com uma história de terror lá do Roger Corman e vira um musical, né, que vai sofrendo uma série de adaptações de filme para peça, de peça para filme novamente, e aí vai indo até chegar em 86, né. Recomendo, vale a pena assistir The Little Shop of Horror, né, um musical muito bacana e super camp. E o último, né, vai parecer muito engraçado, mas é de 99, é o famoso Bigger, Longer and Uncut do South Park. Maravilhoso filme camp, totalmente pós-moderno, um humor assim corrosivo, né, e que está dentro dessa linha e que brinca muito com esse resíduo do musical. Ele não é um filme musical somente, né? Ele é muito mais que isso, ele é uma animação, ele é um monte de coisas, né? Mas ele está aqui dentro desse humor camp, ele está dentro do pós-modernismo e ele é uma influência importantíssima, né, para a história desse musical camp no final dos anos 90. Né? Ressurgimentos importantes. Então, ao mesmo tempo, como eu disse para vocês, toda essa coisa que avança na direção dessas rupturas, desconstruções, uma cultura crítica, de entretenimento, humor corrosivo, humor camp, nós também temos todo um saudosismo e um processo de releituras da própria história do teatro, do Moulin Rouge, do teatro musical. Então aqui a gente tem Moulin Rouge, de 2001, um filme que vale a pena ver por conta disso, né? Que fala um pouco desse cenário de Paris, né? Chicago, que vai falar um pouco desse outro cenário da vida noturna, dos gangsters, dos bares, né? E tal, de 2002, o filme. Rent, né? De 2005, também tem uma ideia muito próxima dessa, né? Os Produtores, de 2005, também, que eu acho excelente, né? Que está baseado na história Primavera para Hitler, né? E as séries, né, até chegar a Mamma Mia, de 2008. Né? A Disney também vai produzir uma série de outras coisas, né, nesse período, além dos musicais, né, de animação, e vai produzir uma série que é importante na formação de uma geração de pessoas que passaram a gostar de musical quando criança, né? High School Musical, que muita gente começou a conhecer musical vendo entre os anos de 2006 e 2009 High School. Né? Então, para quem não conhece, tira o preconceito, né? Tira a capa do preconceito e vai conhecer, porque vai entender por que alguma meninada daí de hoje se interessa por filmes musicais, porque assistiu isso nos filmes, na série de filmes da Disney. Né? Uma outra cultura de musicais que começa na década de 50, mas só vai ganhar notoriedade no mundo ocidental nos anos 2000, né, dos anos 90 para cá, vamos dizer assim, mas mais a partir dos anos 2000, é a indústria de cinemas indie, os filmes indie, né, de Bombay mais Hollywood, a famosa Bollywood. Esse não é o objetivo desse curso. Para a gente falar de Bollywood, a gente teria que dar um curso específico, porque Bollywood tem uma tradição de musicais no cinema que vem dos anos 50, então ela tem uma outra linha de tempo. Né? Esses estudos de Mumbai já produziram
milhares de musicais, talvez muito, muito, muito mais do que tudo isso que eu já falei até aqui, né? Porque a narrativa musical é parte da tradição literária da cultura tradicional indiana, e ela acaba ali sendo trabalhada de uma outra maneira. Então é muito legal a gente estudar isso e ficar atento e aberto para esse assunto. Mas esse assunto pode ser o motivo de um curso, um encontro especial, exclusivo, para falar um pouquinho mais sobre Bollywood. Muito obrigado pela atenção de todos. Terminamos esse primeiro bloco de aulas, onde estamos então apresentando vários aspectos da história. História do teatro, do cinema musical, na perspectiva da história dos Estados Unidos da América, focando basicamente em experimentos da Broadway e experimentos de Hollywood.